Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura na TV e também na internet. Saiba tudo sobre o nosso programa acessando o site que está aí na sua tela, futura.org.br/Conexão Futura. Bom, e se você aí der uma breve caminhada pela rua agora, com certeza verá algumas pessoas com fones de ouvido. Afinal, a possibilidade de colocar uma trilha sonora na vida a qualquer hora e em qualquer lugar chega a ser irresistível, né? Eu pessoalmente gosto muito. Bom, e entre os jovens que querem estar em dia com a música da moda, aquele hit da balada, os fones são ainda mais comuns. Mas é preciso fazer aí um alerta para o volume da música que se ouve. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas com idade entre 12 e 35 anos podem ter problemas graves de audição se continuarem expostos a níveis de som considerados perigosos. Então, quem fala mais com a gente agora sobre esse assunto é o Rodrigo Pego, que é médico integrante da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Rodrigo, bem-vindo à Conexão mais uma vez, tudo bem com você? Obrigado, prazer, obrigado pelo convite. Bom, eu falei aqui na abertura sobre um volume considerado perigoso para a saúde, mas para a população em geral pode parecer aí uma informação muito complicada. O que é esse volume perigoso para a saúde? Hoje é preconizado pela Organização Mundial de Saúde 85 decibéis por até 8 horas por dia. E o que é considerado um som, ele é normal para a pessoa que está ouvindo? É aquele quando a pessoa do lado não está ouvindo o seu som. A partir do momento que a pessoa ao lado escuta que você está ouvindo, esse som é nocivo para aquela pessoa. A gente sabe que no transporte público, muitas vezes, ou mesmo na academia, você está fazendo exercício ali, aí o pessoal correndo, fazendo ali uma malhação com aquele volume que você consegue ouvir a muitos metros de distância. Então isso já é um sinal de que o volume está alto demais. Exatamente. Esse som ele é capaz de lesar as células do nosso ouvido. E a partir de um determinado volume, acima de 85, a partir de 90 decibéis, já começa a lesar as células auditivas e essa lesão é irreversível. Não há tratamento reversível para esse tipo de perda. Isso é importante a gente frisar, né? Uma vez que você perde a audição, não tem volta, não tem cirurgia, não tem tratamento. O máximo que você pode fazer é ter, de repente, um aparelhinho daquele que causa um incômodo maior ainda em muita gente. Então, de fato, tem que prevenir essa perda auditiva, né? Exatamente. E esse tipo de perda auditiva, normalmente não se dá imediatamente. Isso é ao longo do tempo. Então hoje nós temos aí, como você havia dito, 1 bilhão de pessoas da faixa de 16 a 30, 35 anos, já com uma tendência a esse tipo de perda. Hoje nós temos no mundo 360 milhões de pessoas com problemas auditivos. Seja problema auditivo por drogas, por caráter genético, por algum excesso de trauma acústico. Então isso é importante para que as pessoas se conscientizem na prevenção desse tipo de lesão. Então, por exemplo, o uso de fones de ouvido. O fone de ouvido hoje é uma arma em potencial para a lesão auditiva. O uso do fone, os antigos headphones que acoplam em toda a orelha, ele é o principal fone de ouvido a ser usado hoje. Por quê? Atualmente, ainda as pessoas usam o fone de ouvido intra-auricular, ou seja, é aquele fone introduzido no canal do ouvido. E isso, o som vai direto no canal do nosso ouvido. Isso gera uma lesão auditiva importante na nossa orelha. Esse principalmente é o que vem aí normalmente quando você compra um telefone celular novo e até ele é mais barato, é pequenininho, você coloca no ouvido aqui, ele é mais discreto, não é aquele que precisa colocar em volta da cabeça. Esteticamente, Cristiano, ele é melhor, né? Porém, é mais nocivo para a nossa saúde. Então, o ser superior nos fez a nossa orelha com algumas reentranças, umas voltinhas na nossa orelha. E para que serve isso? Para o som, quando é captado no meio externo, ele ser melhor absorvido. Então, ele passa por essas reentranças, o som ele é absorvido e não leva tanta lesão no nosso ouvido como o fone de ouvido hoje em vários smartphones, em vários aparelhos auditivos aí, enfim. Então isso leva ao uso desse tipo de fone durante um certo período de tempo, uma lesão. Por isso que o headphone, o fone de ouvido que acopla em toda a nossa orelha, ele é muito mais saudável
do que esse hoje mais moderno. Inclusive tem aqueles fones de ouvido desses que você mencionou, que são os menorzinhos, que inclusive tem até um isolador do barulho de fora, então você fica ali completamente... Aí tem outros problemas, inclusive de segurança, que podem acontecer se você está andando na rua e não está ouvindo o barulho externo, né? Exatamente. Para nós sabermos e usarmos o aparelho do som, seja ele MP3 e smartphones, o que for, é importante que temos que ouvir o som externo, né? E não apenas o som que você está ouvindo, porque isso gera um transtorno social para o meio onde você está caminhando, onde a pessoa está se dirigindo ao seu trabalho. Então, isso proporciona uma lesão auditiva importante num determinado volume durante, no mínimo, 8 horas, acima de 8 horas por dia. Deixa eu colocar na tela aí rapidamente, eu fiz uma busca aqui na internet, basta você ir de casa mesmo colocar fone de ouvido. Tem aqui essa infinidade de modelos, cores, tamanhos. Olha esse aqui, para quem gosta de uns pelinhos a mais, um dourado na cabeça. Tem o vermelho, tem as cores do Brasil aqui, mas o que o Rodrigo mencionava, então esses pequenininhos assim, que vai diretamente dentro do canal auditivo, seriam os mais perigosos, né, Rodrigo? Isso. Esse aqui que tem um aro que vai por cima da cabeça, que vai mais por fora, esse seria um pouco mais seguro. Se você subir um pouquinho a tela, a primeira linha que mostra são os melhores, são esses que acoplam toda a orelha, né? Exatamente. Tem um abafamento melhor do som. Já os abaixo são os mais nocivos, exatamente esses, que vão diretamente no canal do ouvido, quer dizer, o som não é filtrado, não há um abafamento de som, não há uma absorção saudável para o nosso ouvido, não são os mais nocivos, são os que não são recomendados pela nossa classe. E até em relação à qualidade do som, a gente sabe que esses um pouco maiores, você consegue ter uma qualidade da música até, com maior intensidade, vendo os graves, os agudos, para quem curte uma música aí em boa qualidade de gravação. Os maiorzinhos também ajudam aí você captar melhor a qualidade da música que você gosta. A gente sabe que fazer a garotada principalmente deixar de ouvir a música, de utilizar o fone de ouvido é complicado, então quais as dicas principais em relação ao uso? Já falou do tempo, de não passar de 8 horas diárias, a gente sabe muitas vezes a garotada mesmo dentro da sala de aula está ouvindo música, ou na hora do intervalo, ou em casa ali na hora do jantar, vendo TV, e é uma complexidade de estímulos auditivos que a pessoa está sendo colocada à prova, né? Não só pelo esse fone, tem que prestar atenção no que a mãe fala, na televisão, no que a professora está dizendo. Esse excesso de estímulos auditivos também pode prejudicar? Prejudica desde que se há muito barulho envolvido no mesmo ambiente. Por exemplo, um ambiente fechado como uma sala de aula, por exemplo. A professora fala, o telefone toca, às vezes o aluno no meio da aula. Não deveria, né? Mas utiliza o telefone em sala de aula. Exatamente, também. é o politicamente incorreto. Mas, infelizmente, acontece isso, nós sabemos. Então, o importante é que esse aluno não use o telefone na sala de aula, não se exponha a muito barulho, e aí consegue conviver socialmente, principalmente na sua escola, no seu ambiente de trabalho, de uma maneira saudável. É claro que não vamos proibir o uso do fone de ouvido. O fone de ouvido hoje é um cotidiano na maioria das pessoas hoje, mas sabendo usar esse tipo de aparelho, sabendo não se expor, por exemplo, ficar próximo de caixa de som, por exemplo, poder manter esses fones de ouvido sempre limpos com álcool a 70%, guardados num saco plástico de pano. Para quem utiliza do som profissionalmente, usa esse som profissionalmente, os profissionais, uma vez por ano, realizar exames periódicos, chamados de audiometria. Esse exame de audiometria, ele avalia e qualifica a capacidade auditiva daquela pessoa. E para os que não fazem uso, uma vez por ano é o suficiente. Então, esses cuidados que a pessoa tendo com o seu ouvido, como eu falei anteriormente também, o nosso ouvido é um cristal. Quer dizer, lesando qualquer parte do nosso ouvido, não há como recuperar. E isso, como é uma doença silenciosa, já temos estudos hoje, um estudo britânico falando sobre isso, que daqui a 15, 20 anos, hoje, para pacientes e pessoas de 16, 17 anos, daqui a 20, 30 anos, quando tiverem no máximo 50, terão necessidade de uso, por exemplo, de um aparelho auditivo, coisa que aos 70 anos de idade seria o normal, coisa que hoje, em século XXI, já está acontecendo isso.
Bom, como a gente mencionou aqui, é importante frisar esse número, pensando numa população aí de 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão de pessoas com idade entre 12 e 35 anos já apresentam algum tipo aí de problema e podem ter graves problemas de audição, segundo a Organização Mundial da Saúde. Agora, você mencionou, né, por ironia ou não, pode ser uma doença silenciosa, você vai ficar no mundo isolado em silêncio, perdendo a sua audição. Agora, muitas vezes, Rodrigo, a pessoa não percebe que está perdendo a audição. Aí precisa do auxílio de quem está no entorno, né? De que forma a gente pode pensar em, eventualmente, quando percebe que alguém já está com algum problema de audição um pouco mais grave, mostrar para essa pessoa, fazê-la buscar ajuda para tentar aí procurar algum tipo de tratamento, se é possível dizer assim, quanto mais cedo. O tratamento ele se dá principalmente na avaliação do médico otorrinolaringologista. Isso é o principal para a avaliação da capacidade auditiva e realizando um exame de audiometria com uma fonoaudióloga. Isso é o primeiro passo para aquele paciente com alguma queixa ou alguém notando a queixa desse paciente. A partir daí, dependendo da situação, o paciente ele pode usar uma prótese auditiva, ele pode ser protetizado. A prótese auditiva hoje, a função dela é apenas amplificação do som. É como se fosse uma caixa de som. Eu ligo o aparelho, essa audição ela amplifica, eu desligo, a audição volta ao que é normalmente. Então, o primeiro passo é uma avaliação com o médico e realizar seus exames posteriormente. Bom, então é importante buscar ajuda caso você esteja passando por esse tipo de problema ou perceba alguém aí no seu círculo de familiares ou de amigos, para que todos estejam ouvindo muito bem. A gente sabe a importância da audição para a comunicação e para a qualidade de vida, né? Então deixa eu mostrar aqui rapidamente um site, que é o da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, o site que está aí na tela para você. E aqui você encontra muitas informações aí, tanto para o público como também para os profissionais da área. Bom, por agora então preciso me despedir do Rodrigo. Muito obrigado pelo bate-papo. Valeu, até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos. Bom, e logo mais voltamos com Conexão Futura para promover uma discussão sobre as mudanças climáticas e de que forma elas interferem e muito aí no nosso dia a dia de toda a população. Então não perca esse bate-papo. A gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura. Até já!